e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Somos irmãos e, como irmãos, queremos pedir nesta noite a graça do Espírito Santo, para que o Senhor suscite em nossos corações os dons, os carismas que emanam do seu Espírito, e que possamos nesta noite, alimentados e imbuídos pelo Espírito de Deus, nos colocarmos nesta atitude de escuta. Por isso, vamos juntos invocar sobre esta noite, esta reflexão, a luz, a inspiração e os carismas do Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos também consagrar esta noite, esta nossa live, mas sobretudo a vida do Padre Genival, que será o assessor para esta noite, na materna proteção de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora cubra o Padre Genival e a todos nós com a graça do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui reunidos para esta noite de reflexão. Faremos hoje uma breve reflexão do capítulo 1 do documento 106 da CNBB, o dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas. Você, durante essa apresentação, se você tiver qualquer dúvida a respeito do tema, você pode colocar aí nos comentários a sua pergunta. E no final da apresentação, Padre Genival, ele vai responder todas as perguntas que vocês colocarem aí nos comentários. Então, passo a palavra ao meu querido irmão, Padre Genival. Obrigado. Boa noite, Padre Genival. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Uma alegria poder tê-lo aqui conosco nesta noite. Que o Senhor possa ser para nós, nesta noite, a presença do Espírito de Deus que quer falar conosco. Amém. Obrigado. Muito obrigado a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e poder fazer essa reflexão, sobre a questão do dízimo. Eu comecei a fazer um trabalho de dízimo há mais de 30 anos. Foi quando nós fizemos uma visita aqui no estúdio, aqui em Valinhos, da século XXI. E aí tinha lá o Cáter e ele fazia uma propaganda, tinha um DVD sobre o dízimo. E eu me interessei e a partir daí comecei a trabalhar sobre esse assunto. E nesses 27 anos de padre também tenho falado um pouquinho. E hoje estou com você aqui para falar um pouquinho sobre esse documento da igreja. É o documento 106, são 2 capítulos. Eu vou fazer uma reflexão apenas do primeiro capítulo, que é a parte bíblica, um pouquinho a fundamentação. Então que você possa ir acompanhando, tá certo? A reflexão com a gente aqui. É uma reflexão. O documento é muito simples, fácil, bem fininho, olha só, As pessoas reclamam às vezes, bem fininho, prático para ler e estão falando e refletindo com vocês. É o dízimo na comunidade de fé, orientações e proposta. Essa é a capa do nosso documento. E ele tem uma introduçãozinha que diz o seguinte: o que é o dízimo? Por meio do dízimo, que é uma contribuição motivada pela fé, os fiéis vivenciam a comunhão, a participação e a corresponsabilidade na evangelização. Então apareceram 3 pontos aí, que eu pus um em verde, um vermelho e um em azul. Então uma contribuição motivada pela fé. Não existe dízimo sem fé. Não é uma taxa, não é uma cobrança, mas eu sou motivado porque eu tenho fé. É uma experiência de vida em comunhão,
porque eu vivo em comunhão, porque tenho experiência em comunidade, que eu decido colaborar. E porque eu vivo em comunhão e tenho fé em Deus e sou temente a Deus, eu sou responsável. Por isso que o terceiro ponto aí, participação e corresponsabilidade na comunidade, na evangelização. Todos nós somos responsáveis para que a evangelização possa continuar. E aí, os pontos que aparecem aqui, os números, são os números do próprio documento. Então, o número 6, depois da introdução, diz o seguinte: o dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual cada comunidade assume corresponsavelmente sua sustentação e da igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. Então, ele vai trabalhar um pouquinho cada um desses pontos. Os próximos parágrafos vão falar sobre eles. Então, sistemática e periódica, vamos ver isso. A comunidade que se autossustenta, cada um é responsável. Agora, o que ele destacaria aqui é o que está em verde, olha só. Pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas, que às vezes não temos tantas pessoas assim. Se eu não sou evangelizado, se eu não acredito no evangelho, se eu não acredito na palavra de Deus, se eu não sou devidamente catequizado, como é que eu posso me comprometer? Então, precisamos de pessoas que participam, têm uma vida ativa na comunidade, e porque ela participa é ativa, e porque ela confia na palavra de Deus, porque ela é evangelizada, então ela se compromete em ajudar, em colaborar. Então, ponto número 7 diz o seguinte: como sistema de contribuição, o dízimo tem as seguintes características. Primeira, é relacionado com a experiência de Deus e com o amor fraterno, que é o número 8. É um compromisso moral dos fiéis com a nossa igreja, número 9. É fixado de acordo com a consciência retamente formada, que é o número 10. E é sistemático e periódico, número 11. Então vamos ver agora cada um desses pontos aqui, que fazem parte então dessas características do dízimo. 4 características. Número 8. É relacionado com a experiência de Deus e com o amor fraterno. Então é assim, eu tenho uma experiência com Deus e por isso quero compartilhar essa experiência e por isso invisto na evangelização. Se eu não tenho uma experiência concreta com Deus, não vou colaborar. Então é algo de Deus, eu vou, eu participo, eu gosto, eu sinto, eu vou na missa, vou na celebração, vou na catequese, eu participo da igreja, eu participo de um movimento de igreja, sinto ali a presença de Deus, sinto ali o amor de Deus, sinto que Deus me ama. E me sinto chamado então a evangelizar, a falar, a investir na evangelização. Então tem que ter essa experiência concreta de Deus. Eu tenho uma experiência com Deus e por isso partilho o que tenho com os irmãos da comunidade. Como diz o próprio João, quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é um grande mentiroso. Eu amo a Deus. Não ame concretamente através dos irmãos. Deus quer que nós cuidemos dos irmãos, porque somos todos irmãos. Então eu amo a Deus, reconheço a Deus e amo os irmãos. E por isso colaboro com o dízimo, para que os irmãos também sejam evangelizados, para que a palavra de Deus possa chegar a todas as pessoas. Todos sintam essa presença. Eu compartilho com os irmãos. Então, uma experiência, como disse ali, de Deus e uma experiência de amor fraterno com os nossos irmãos. Me torno dizimista porque confio nas suas promessas de salvação, diz o documento, nesse parágrafo número 8. Então, eu confio na promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? A salvação. É a aliança que Deus faz com Abraão. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo para sempre, eternamente. Esta é a aliança que é renovada por Jesus na cruz. Esta é a aliança. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo para sempre, eternamente. Então, uma aliança de fé, uma aliança de salvação, uma aliança de presença, uma aliança de comunhão que Deus faz com cada um de nós. Então eu confio nessas promessas, eu acredito que Deus vai me salvar, eu acredito na vida eterna, tá bom? E por isso então que eu invisto, por isso que eu colaboro. Número 9. É um compromisso moral dos fiéis com a igreja. Moral, a palavra moral significa atitudes, as atitudes que nós temos. É uma decisão pessoal. Cada um tem que decidir. Não dá para impor o dízimo. Tá certo? A pessoa tem que pensar, puxa vida, eu estou participando, estou vendo, eu vou lá, eu recebo, tem a pregação, tem a palavra, tem a acolhida. Tantas coisas eu recebo da igreja. Por isso que eu, como membro atuante, participante, desejo
colaborar. Tem que tocar o coração. A pessoa tem que decidir por conta própria, tá certo? A pessoa tem que tomar essa decisão. Por isso que é uma decisão pessoal, de conduta moral. Se eu participo, devo ajudar, tá certo? A questão moral é o seguinte, como qualquer coisa, por exemplo assim, tem um churrasco, uma festa. Moralmente, eu devo colaborar, levar alguma coisa, tá certo? Se todo mundo vai trazer alguma coisa em comum, cada um leva alguma coisa, eu me sinto obrigado a colaborar também. E assim por diante, tá certo? Então é o dever moral, para que aquilo seja mantido. Então eu tenho que decidir. Eu acredito, para mim é importante, e por isso eu moralmente me coloco à disposição e decido ajudar. Então tem que ser uma questão de decisão pessoal. E pertence a uma comunidade concreta, lógico. Eu colaboro à medida que eu pertenço, à medida que eu acho importante essa vivência em comunidade. Então, como eu participo, eu colaboro. Eu dou ideia um pouco dos condomínios, tá certo? Eu moro num prédio chique lá, tá bom. Prédio chique tem piscina, tem isso, playground, tem outra coisa, tem o salão de festas. Quem que vai manter tudo isso? Eu tenho que colaborar. Porque, na verdade, o meu prédio onde eu moro é uma comunidade, tá certo? Nós rateamos essas despesas. Então, eu tenho esse compromisso para o meu condomínio, tá certo? E eu colaboro, porque eu acho importante para mim ter uma vida e morar num condomínio. Então, eu colaboro para que a estrutura seja da melhor forma possível. Ou também um clube, por exemplo, hoje tem pouco clube, mas eu participo de um clube. Eu sou colaborador com aquele clube, tá certo? Então, eu colaboro porque eu pertenço e moralmente devo ajudar, devo colaborar. Olha, tem até carteirinha do Corinthians, tem carteirinha do Palmeiras, não é isso? A pessoa colabora, ele gosta, ele pensa, ele faz parte daquela comunidade corintiana, palmeirense, sei lá o quê, e ele todo mês faz a sua colaboração. Não é assim que funciona? Então eu pertenço a uma comunidade, tá certo? Mesmo que seja de futebol, não importa, e eu colaboro porque me sinto no dever de colaborar. Então a primeira é uma questão mais de fé. O segundo ponto, uma questão mais de dever. Eu devo colaborar, devo manter aquilo que eu gosto, aquilo que para mim é importante. Não é apenas uma lei, mas uma decisão consciente, iluminada pela fé. Não posso pagar o dízimo por pagar o dízimo. Mas eu tenho que confiar, eu decido. Eu acho importante, por isso eu vou ajudar. Tá bom? É assim, gente. Olha, eu sempre falo assim. Também outro exemplo. Nós investimos naquilo que nós achamos importante. O que é importante para você? Para a mulherada é bolsas e sapato. Então vai na 25 de março. Sacoleiro lá e compra aquelas coisas todas. Então não é importante? Vai lá e compra aqueles brincos, aquelas bijuterias e faz a festa e volta para casa contente, volta com aquela sacola cheia, não é isso? De roupa, de bugiganga. Então, se para você isso é importante, investe isso. Abre o armário lá, tem 50 pares de sapato. Quem gosta de bebida, compra cerveja, compra bebida, outra coisa. Quem gosta de pesca, investe na praia de pesca. Não é assim que funciona? Você gosta da igreja? Então colabore com a igreja. Para você a igreja é importante? Eu colaboro com aquilo que eu acho importante. Então a minha vida, para mim, para minha família, para meus pais, para meus filhos, para mim, a igreja é importante, essa comunidade é importante. Então se para mim é importante, eu devo investir. Por isso que eu sou iluminado pela fé. Tá certo? E uma conduta moral. Se eu acredito, se eu acho importante, eu invisto naquilo que eu acredito. Então já fica esse apelo a você. Para você, a igreja é importante? É gostoso estar na igreja? É importante estar lá? Você é beneficiado pela igreja? Então invista. Então colabore. É o seu dever moral de colaborar e de investir naquilo que para você é importante. Número 10, documento. É fixado de acordo com a consciência retamente formada. O valor é questão de consciência, né? A gente vai falar um pouco melhor aqui para ficar mais claro. São Paulo diz, cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha, quanto é que eu devo dar? Você que sabe. Quanto que isso vale? Quanto que isso é importante para você? Tá certo? Você reclama às vezes um pouquinho de colaborar, de fazer... Mas pensa bem, vamos usar a palavra dízimo mesmo, 10%. Mas dízimo é bastante. Bom, se você tem um pé de laranja na sua casa e esse pé de laranja dá 100 laranjas, 10 são suas. Você colabora e 90 são suas. Olha só, entendeu? Se o pé de laranja deu 100 laranjas, 90 são suas, 10 que você colabora. Se o seu pé de laranja der 1000 laranjas, 900 são suas. 100 da evangelização, tá claro que olhando por aí é pouquinho. Então eu colaboro um pouquinho, pelo menos, isso. Então eu tenho que ter essa consciência e devo dar sem constrangimento. Ele vai explicar um pouquinho mais. O termo dízimo, então, significa a 10ª parte. Dízimo, 10%. Então todo mundo deve dar 10%?
Nós vamos olhar um pouquinho aqui. Essa quantia foi o conteúdo do voto dos patriarcas Abraão e Jacó, e assim assumida na legislação do Antigo Testamento por Moisés. Então Abraão dá 10%, Jacó 10%, e Moisés então estipula 10%. Agora fala assim, né? A igreja, porém, não estabelece como lei nenhum percentual pré-definido. Ah, mas não é justo? Se é 10%, 10% para todo mundo é justo, tá certo. Se eu olhar em porcentagem, parece muito justo. Todo mundo dá 10%, beleza. Está muito justo. Agora vamos pensar comigo. Uma pessoa ganha 10 mil reais por mês. Ela dá 10% justo, 1.000, sobra 9 mil reais. Ela vai viver muito bem. A outra, coitada, do salário mínimo, 1.032. Ela vai dar 132? 103,20 centavos? Vai fazer falta? Vai. Então 10% é justo para todo mundo? Não é justo. Porque quem ganhou 5 mil pode dar até 20%, posso dar 2 mil, sobram 3. Tá claro? Posso dar 10, 15, 20 e 30. Mas aquele que recebe pouco, se 10% talvez faça falta. Então aquela pessoa tem que dar menos, entendeu? Então cada um deve dar de acordo com a sua consciência. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana não define. Divulgamos o dízimo, falamos o dízimo, pregamos o dízimo, mas a porcentagem vai ser 10, vai ser 7, vai ser 5, vai ser 2, vai ser 20. Você que define, de acordo com aquilo que você acha que é importante e de acordo com a sua capacidade, né? Seu poder de fogo. Eu posso mais, ajuda mais. Então fica esse apelo também. Quem pode mais, ajuda mais. Quem pode menos, ajuda menos, tá certo? Aí fica algo igualitário. Então, por isso que é um valor de consciência, de acordo com o coração de cada um. 11, aqui mais simples, é sistemático e periódico. Ele vai dizer que é estável, sistemático e colabora sempre, tá? É estável, todo mês eu estou sempre colaborando, sempre, a vida toda eu colaboro. Não é uma dizimista uma vez, vou lá, colaborei, pronto. Não. Diz uma coisa constante, eu sempre colaboro, eu sempre ajudo. Uma coisa frequente, tá? Estável, eu estou sempre colaborando. Tem que ser mensal? Não, ela é periódica. Lógico que se você recebe o salário mensalmente, a sua colaboração deve ser mensal. Mas tem gente que não, né? Trabalha, por exemplo, com uva. Trabalhei muitos anos com uva. Na época da uva que dava o dinheiro. Guardava o ano todo, às vezes. Tá certo? No meio outra plantação, mas a uva é a principal. Então o dinheiro entrou naquela época. Então eu vou ajudar mais naquela época. Ou faço um negócio, um serviço, tá certo? Tem gente que depende de certos trabalhos. Ou, por exemplo, alguém que vende ali, né? Que é assim um corretor de imóveis, tá certo? Às vezes um corretor de imóveis não tem o valor fixo que ele recebe. Mas ele vende um imóvel e ganha um bom dinheiro. Então aquele mês dá mais. Outro mês ganha menos. Então, é estável, devo colaborar sempre, a vida toda, e é periódico, mensalmente, para quem recebe o salário mensal, tá certo? Ou de acordo com o rendimento da pessoa, a possibilidade. Mas todos nós devemos ser fiéis nessa colaboração e ajudar sempre, todo mês, ser firmes e fiéis ali quando fizemos. O 12 diz que não é apenas uma captação de recursos. Vou até ler aqui o número 12, uma coisa simplesinha, mas diz o seguinte, o 12, olha. A correta compreensão do dízimo evita que ele seja proposto e assumido unicamente como forma de captação dos recursos para as outras pastorais, para a sustentação de pessoas e para a manutenção da motivação principal, pois haveria grave risco de reducionismo. Então pensa assim, vou falar de dízimo para manter a igreja, né? Como se fosse uma taxa, aí é taxa, aí não é dízimo. Eu pago taxa, pago imposto, pago isso, pago aquilo. Não é. O dízimo é além disso. Então, esse parágrafo 12 quer salientar isso, tá bom? Dízimo não é uma taxa. Dízimo é apenas uma captação de recurso. Dízimo é alguma coisa que vai muito além disso. E aí depois, em seguida, ele vai falar sobre os fundamentos bíblicos, né? Sobre o dízimo. Então, 13. A revelação divina é progressiva e orientada para Cristo. Olha, isso aqui é fundamental, fantástico. Quando eu li o documento, já percebi. Eu fiz o meu resuminho e percebi uma coisa aqui muito interessante, muito legal. Aí eu peguei uns slides que eu achei na internet, fui recortando um pouquinho aqui, e perceberam a mesma coisa e está colocado aqui. Vocês vão ver já. Então é importante entender isso. Acho que é bem legal para falar e ajuda bem a gente. Então está desse jeito, nesse quadro que vocês veem aí, tá certo? Então é progressiva, a revelação aos poucos. Os patriarcas, Moisés, os profetas e Jesus Cristo. São níveis diferentes, vai evoluindo. Por isso tem esse desenho aqui, está em forma de escada, tá bom? Cada um vai colocando um degrau. Até o cume ser em Jesus Cristo. Nós vamos ver um por um, tá certo?
O documento agora vai mostrar os patriarcas, Moisés, profetas, Jesus e a comunidade. Tá? No final a gente volta aqui para esse gráfico aqui que acho. Tanto é que Jesus o tempo todo, ele mesmo fala o tempo todo, né? Não conte isso, não fale isso, não diga isso. É o chamado segredo messiânico. Quer dizer, não fale nada até que eu ressuscite. Por quê? Porque vai ter a força da ressurreição, a força do Espírito Santo, e porque daí o povo vai ter a experiência de Jesus Cristo. Então, é a experiência do ressuscitado que impulsiona. Sem experimentar a ressurreição, eu não entendo. Então, ela vai indo aos poucos, tá certo? Então, 14. Deus é o Senhor de tudo que existe. Então, a primeira ideia que aparece, que é geral, essa aqui é a ideia geral, tá bom? Os 4 níveis da ideia geral. Dízimo é reconhecimento, é gratidão. Eu reconheço que Deus ajuda. Eu reconheço que Deus age em mim. Eu reconheço que Deus está comigo. Eu reconheço a minha pertença à comunidade. Eu reconheço, eu sinto bem. Por isso eu sou grato. E como eu sou grato, eu ajudo. Como eu sou grato, eu compartilho, tá certo? Eu vou compartilhar as coisas que eu tenho. Então, a primeira ideia que aparece, reconhecimento e gratidão. 15. Os patriarcas. Eu fiz aqui o que eu falei, viu, gente? São trechinhos tirados do documento, tá certo? São pequenos trechos para não ficar falando muito. Depois vocês lêem o trecho completo aqui no texto. Então, os patriarcas, dízimo é gratidão. Gênesis 14, 17 a 20. Abraão decide dar a Melquisedeque o dízimo de todos os despojos oriundos, provindos de sua vitória. Então, aí que surge o dízimo. Então, Abraão está feliz, está contente, Deus agiu na vida dele e ele sente grato a Deus, grato à bênção que recebeu. E como ele é grato, ele retribui, tá bom? Então, em Abraão tem essa experiência de fé, de gratidão a Deus. Depois, Gênesis 28, 18 a 22, tem a experiência de Jacó. Jacó se dispõe a oferecer o dízimo como resultado de sua experiência com Deus em Betel. Aqui um pequeno parênteses, não conta para ninguém muito aqui, mas aqui não está muito legal não. Porque Jacó faz uma barganha. Se Deus me ajudar, eu dou. Aqui não está muito bom, né? Se ele me ajudar, eu dou. Bom, todo caso, as pessoas fazem promessas, se acontecer isso, vou fazer aquilo. Mas um pouquinho de barganha com Deus, né? Mas exemplo de Jacó. Se Deus me abençoar, se der tudo certo, eu vou dar o dízimo. Então, o dízimo é oferecido como reconhecimento e como gratidão. Pela dádiva de Deus que abençoa e acompanha aquele que a ele confia. Então, nos patriarcas, gratidão e reconhecimento. Em Moisés, na lei, o dízimo como preceito, como ordem, como mandamento. Façam, executem, colaborem. Todo dízimo do país tirado das sementes da terra e dos frutos das árvores pertence ao Senhor como coisa consagrada ao Senhor. Assim decorre alguns elementos significativos disso, Então é um preceito. Então tem alguns pontos aqui que o documento coloca sobre essa ideia de preceito. Primeiro, sustenta os levitas pelos serviços litúrgicos prestados e por não terem parte ou outra herança entre os filhos de Israel. Então tem as várias citações bíblicas aqui. Os levitas davam o dízimo sacerdotal. Então 2 coisas que aparecem aqui. Quando o povo de Israel foi dividido em 12 tribos, 11 tribos receberam terras e uma tribo não recebeu nada. É a tribo de Levi, dos levitas. Então uma tribo está a serviço das outras 11. Qual o serviço? O serviço religioso, tá bom? Para os judeus isso é uma coisa muito importante. É o serviço religioso que importa, Então a religião para eles é importante. Então existe um grupo, uma tribo, que está a serviço das outras 11. Essa tribo é sustentada pelo dízimo, tá bom? Então o povo, as outras 11 tribos recolhem o dízimo, porque trabalham a terra, tudo, e pagam o dízimo, e os levitas são sustentados por isso. E os levitas, por conta também, colaboram com os sacerdotes. O levita que recebe dízimo dos outros, paga o seu dízimo aos sacerdotes. Dá para você ver aqui nas leituras bíblicas. Segundo ponto, auxilia os necessitados, Ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Então mantém a tribo de Levi e também ajuda as pessoas que mais precisam. Os estrangeiros, o órfão e a viúva. E é também algo pedagógico. Caminho para se aprender a exercitar o temor de Deus. Eu sou temente a Deus, eu temo a Deus, eu amo a Deus. Conheço a Deus, sou temente. Por isso eu sou fiel, faço as coisas certas. Quero fazer de acordo com a lei de Deus, quero fazer as coisas certas. E uma das leis de Deus é ajudar o próximo, ajudar as pessoas, e eu colaboro, eu ajudo. Então, um canal pedagógico. Então, o dízimo era 2 vezes, Anual, 2 dízimos diferentes, anual e trienal. Anual, levado ao lugar do culto,
E trienal, cada 3 anos, né, entregue aos levitas para sustento os mais pobres e necessitados. Tá certo? Depois surgem os profetas, que é outro patamar. Ponto 17 e 18. Para os profetas é um comprometimento, olha que bonito, com a vida e com a justiça. Amós vai dizer, condena o culto sem arrependimento e a conversão. E a oferta, sacrifício e dízimo descompromissado. Eu tenho que comprometer com a comunidade, tenho que ajudar a comunidade, tenho que partilhar. Não é dar um dinheiro por dar, sem ter ajuda, sem se preocupar com as pessoas. Todo mundo deve se preocupar. Nesse momento de pandemia, né? Quanta gente ajudando. Quantas empresas, né? A empresa fez isso, fez aquilo. Então, quanto dinheiro eu podia ter ajudado tantas vezes? Né? Mas agora, graças a Deus, está ajudando, porque eu sou responsável. Eu tenho um compromisso social. E geralmente é isso que dizem, né? Quando mostram as grandes empresas dando a sua colaboração, todas dizem, nós temos um compromisso social. Devemos ajudar toda a sociedade. Então, Amós, os profetas convidam a isso. Seja compromissado, colabore, ajude ao todo. Colabore com o dinheiro, ajude naquilo que é necessário. Em síntese, vai dizer o documento, os profetas como Malaquias releem o preceito dízimo sob um prisma mais profundo da fidelidade à aliança. Tá certo? Quem é fiel a Deus? Quem é fiel à aliança? Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Quem confia em Deus, esse investe. É fiel à aliança, por isso colabora com o dízimo. Então, por que eu colaboro? Porque eu sou fiel a Deus. Eu confio em Deus, confio na aliança. Confio na salvação que Deus me promete. E por isso sou fiel. 19 e 20 dos evangelhos. Olha o que eu falei, faz 30 anos que eu falo de dízimo. Deve ser 32, pelos meus cálculos. E a gente pega, vamos pegar qual trecho do evangelho fala sobre dízimo? Qual trecho, padre? Vocês perguntam aí, vai anotar, anota aí. Vou dizer qual versículo de Jesus fala sobre dízimo. Nenhum. Nós vamos ver agora por quê. Né? Na verdade, quando menciona o dízimo, que diz aqui, as menções de referência ao dízimo, é a pátria religião. Ele cita, né? Ele só cita e fala alguma coisa, condena. Vocês dão da hortelã, disso, aquilo, não tem misericórdia. Mas não algo concreto. Na linha profética, Jesus opõe-se ao comportamento dos fariseus e escribas, por se preocuparem em dar o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, mas negligenciar, deixar de fazer o quê? A justiça. E a misericórdia, o amor, a fé. Então não adianta nada. Mas aparecem lá os discípulos que ajudam com os seus bens, e aparecem os discípulos que também tinham uma bolsa em comum, que se ajudava em si mesmo. Então o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo propõe o quê? Jesus Cristo propõe a partilha. É diferente. Então Jesus dá um nível a mais. Como o sermão da montanha. Vós ouvis que foi dito, eu porém vos digo. Né? Vós, porém, ouvistes na lei, né? Amai os vossos irmãos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, dou um passo a mais. Amai os vossos inimigos. A lei diz, se alguém for plego em adultério, pode repudiar a sua mulher. Eu digo, perdoa, ama, reconcilia, aceita. Entenderam? Dá um passo a mais. Então, Jesus Cristo leva a lei à plenitude. Agora estou entendendo, padre, o que está falando. Não é apenas uma colaboração, não é apenas 10%, não é apenas uma ajuda, mas é uma partilha, é uma comunhão de bens. Eu participo, eu sou catequizado, evangelizado, eu tomo consciência que é importante ajudar, por isso eu, nesse nível de comunidade, tenho uma comunhão com os irmãos. De acordo com o quê? Com a necessidade. Não vou dizer que é 10%, 5%, ou é taxa, ou é verba. Simplesmente que partilhem, que ajudem, que colaborem uns aos outros. Entendeu? Então Cristo eleva essa ideia do dízimo para a partilha. E nas primeiras comunidades cristãs, como é que era? Número 21. O que cada um possuía era posto a serviço dos outros. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Olha que coisa bonita, né? Colaborava, ajudava, partia o pão, né? Comunhão fraterna, os bens fraternos, fração do pão e a Eucaristia, as orações, a comunhão fraterna. Não tinha necessitado sobre eles. Cada um ajudava de acordo com a necessidade de cada um. É nesse patamar que Jesus Cristo ensina. E eles entenderam. Tanto é que entenderam que estão vivendo o que Jesus Cristo disse. Tá certo? Então não é mais preceito, não é mais por gratuidade, mas é por responsabilidade. E é também porque eu colaboro, porque eu ajudo, porque eu entendo, partilho.
Por livre decisão, a partilha não era imposta pelos apóstolos, mas expressão natural, olha, expressão natural do amor a Cristo e aos irmãos. Eu amo a Cristo, eu amo os irmãos, por isso eu partilho, eu colaboro. As coletas são feitas para ajudar os que na Judéia sofriam durante a grande fome. Eram modelos de uma prática que se tornou recorrente sempre entre as comunidades cristãs. Estavam sempre se ajudando, né? Graças a São Paulo Apóstolo, que incentivava essas coletas. Essas coletas são uma das formas que a partilha de bens, a comunhão de bens, assumiu e inspiraram a dimensão caritativa do dízimo. Entenderam? Um passo a mais. O apóstolo Paulo ensina que cada fiel deve dar como dispôs o seu coração, como nós já vimos, pois Deus ama quem dá com alegria. Alegria. O cristão é chamado a contribuir pela consciência que tem de ser servo de Cristo e por saber que ele não pertence a si mesmo. Por isso que eu ajudo e colaboro. Uma dimensão maior. No conjunto do Novo Testamento se torna clara a continuidade das três finalidades. Então as três aparecem de novo. Que o dízimo tinha na legislação mosaica, né? Então era sustento dos levitas, sacerdotes, socorro necessitados e manifestação do temor de Deus. Não era isso que vimos lá em Moisés? Essas três coisas. Em Jesus continua. Qual a diferença então a partir de Jesus Cristo? Olha aí. A diferença principal está na motivação. Não é mais por força da lei, mas pela decisão livre de consciência. Eu colaboro porque estou cheio do Espírito Santo, acredito e colaboro e tenho consciência. Esse percurso bíblico leva a perceber que a consciência do dízimo parte do reconhecimento a Deus e da gratidão a Ele. Assim, tanto a 10ª parte, prescrita no Antigo Testamento, como a partilha dos bens, praticada pelas primeiras comunidades cristãs, são formas diferentes da mesma atitude que brota da fé. Tá certo? É a mesma forma de expressar a fé. Então aí, olha, lembra aquele quadrinho lá, como é que voltou agora, que bonito? Então, para os patriarcas era agradecimento. Para Moisés um preceito, manutenção, colaboração. Para os profetas, fidelidade e aliança. Eu colaboro porque eu sou fiel a Deus. E para as primeiras comunidades de Jesus Cristo é comunhão de bens. Entendeu o que foi elevando? Foi mudando. Então foi aos poucos mudando a forma de pensar, de conscientizar. Esse quadrinho é muito bonito, viu? Eu acho que é assim que nós devemos pensar. Tá claro? Então a gente vai pensar e colaborar um pouquinho desta forma. Aí aparecem esses trechos bíblicos, né? Que eu vou só citar o trecho aqui bíblico. Então Gênesis 14, 8 a 20, né? Que é o de Abraão. Então esse texto sugere reconhecimento e agradecimento. Depois outro texto lá de Levítico, Moisés, né? Olha as palavras em vermelho que é importante. Dízimo, né? Das sementes, então da terra. Gado, então era agricultura e pecuária, o que tinha na época. Tá certo? Mas o principal são consagrados a Deus. Quando eu prego sobre o dízimo, eu uso muito essa palavra. Tá certo? O que é o sagrado? O padre é consagrado. O que é consagrado? Alguém tirado do povo para servir o povo. Tá bom? Então tira alguém do povo e coloca as pessoas a serviço. Separado para servir. Uma freira separada para servir. Olha que interessante. Quando você diz isso aqui, as pessoas gostam muito de ouvir isso. Então a parte, o dinheiro que eu tenho é consagrado a Deus, não me pertence. Até sempre conta a historinha, né? Sempre quando fala essa palavra, a historinha um pouquinho assim da questão da corrupção. O que nós mais detestamos. Liga a televisão, tal político desviou dinheiro. Como isso é horrível? Então, 10%, ou pelo menos uma parte do que você recebe não é seu. Pertence a Deus, a evangelização. E se você pega esse dinheiro e não dá como dízimo, está desviando. Entendeu? Nós nos tornamos tão corruptos como os corruptos que nós criticamos. Então não corrompa a Deus. Uma parte do que você recebe, cada um de acordo com o seu coração, não te pertence. É algo consagrado a Deus, dê a Deus o que é de Deus. Né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então é preceito e consagração, consagrado. Profeta Malaquias, lógico, né? Debaixo da maldição, palavra pesada. Mas está maldito, gente. Eu explico bem sempre nas pregações, porque quebrou a aliança. O povo está sendo infiel à aliança. Lógico. Se eu sou infiel a Deus, eu estou maldito. Tá claro? Não é que Deus me maldiz, eu estou me maldizendo. Eu saí da graça e entrei na maldição porque eu quebrei a aliança. Então estou na maldição porque eu quebro a aliança. Não confio em Deus, não confio no amor de Deus, não confio que Deus vai agir. Então o profeta convida a fidelidade e a aliança. Faz um desafio, né? Trazei o dízimo integral a pé. É a primeira palavra que eu escutei. Inclusive trabalhava lá naquela época, né? Que eu fui lá naquele estúdio.
Então, exatamente, a primeira ideia é essa. Fazei, trazei, fazer uma experiência concreta. Então, desafio de fé. O povo gosta. Desafia a pessoa sem desafiada e ajuda. Inclusive, nas minhas missas, durante muitos anos, né? Agora, na última não, mas últimos muitos anos, sempre assim, depois da missa, no final, dava envelopinho, 3 meses, né? Carimbadinho lá cada mês. Olha, faça experiência 3 meses. Um desafio. Leve o envelope para casa. Funciona muito, viu? Quando a pessoa leva o envelope para casa, os 3 envelopinhos, ela se sente chamada. Inclusive entregava na mão, né? Vem pegar na mão do padre aqui envelopinho. 3 envelopinhos assim. Um de cada mês. Faça a experiência, um desafio. Deus hoje desafia, acho interessante. A fazer uma experiência de fé com Deus. E aqui um pouco a prosperidade, né? Que eu coloquei entre aspas aqui. O documento vai criticar um pouquinho, lógico. Vou pular, você vai ficar rico, milionário, né? Tá cheio de igreja prometendo isso. Não é isso. Deus vai cuidar de você, isso sim. Tá bom? O básico não falta, é como a oração do Pai Nosso, tá certo? O que nós pedimos a Deus? Apenas uma coisa, o pão nosso, cada dia nos dai hoje. Quer dizer, aquilo que eu preciso para viver, me dá. Não peço outra coisa. Tá bom? E aqui é a mesma coisa. Então Deus vai te ajudar. As janelas vão se abrir, as coisas vão acontecer, Deus vai agir na sua vida, é uma prosperidade. Vai estar próspero, Deus vai ajudar, Deus vai agir em você. Tá bom? Mas é isso, não prometer outras coisas. E Lucas, né, que nós trabalhamos um pouquinho aqui, esse evangelho, tem vários evangelhos, peguei os principais que trabalham um pouquinho aqui, o documento não cita esse aqui, mas acho interessante porque assim, ó, eu vos digo, usai o dinheiro embora iníquo para fazer amigos. Quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Olha, o dinheiro é sujo porque é fruto sempre da exploração de alguém. Mas pega o dinheiro e faça amigo. Quando você morrer, o amigo vai gritar, põe ele para dentro. Por que põe ele para dentro? Põe para dentro porque ele me ajudou. Entendeu? Isso mexe muito com as pessoas. Porque eu pus até, entre aspas, bilhete do céu, né? Escrevi uma catequese há muito tempo. É um bilhete do céu. Investir no pobre é um bilhete que abre as portas do céu. Então, convite a fidelidade a Deus, é ser fiel no uso do dinheiro, as pequenas coisas do dinheiro, e também é um bilhete para o céu. Essas argumentações dessa palavra aqui. Depois de falar, estou quase acabando, é pouquinho mais aqui, ele coloca as dimensões do dízimo. São 4. Tá? Aqui está um resuminho também. O dízimo está profundamente relacionado à vivência da fé e à pertença a uma comunidade eclesial, uma comunidade de igreja. E tem 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão religiosa. A vivência da fé e pertença a uma comunidade eclesial. Tem a ver com a relação do cristão com Deus. Tá certo? Então eu colaboro porque eu confio em Deus, primeira coisa. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com a evangelização. Por isso que eu falo sempre lá, né? Quando Moisés dá no Monte Sinai, após os 10 mandamentos, dá o mandamento dízimo, por quê? Olha, vocês ouviram os 10 mandamentos? Sim. É importante? Sim. Você acredita? Sim. Você acredita em Deus? Sim. Agora os 10 mandamentos são levados a todos os povos. Como é que eu vou mandar aos povos? Com recursos. Não dá para fazer nada sem recursos, beleza? Então eu devo investir. Então confio em Deus, acredito em Deus, essa dimensão religiosa. E por isso que eu invisto naquilo que eu acredito. Invisto em Deus. Invisto na evangelização. Segunda dimensão eclesial. A consciência de ser membro da comunidade, da igreja, e corresponsável para que a comunidade disponha do necessário para a realização do culto divino e para o desenvolvimento da sua missão. Então eu confio na comunidade, eu confio na igreja. Para mim, a Igreja Católica Apostólica Romana é muito importante. Para mim, a minha paróquia é muito importante. Para mim, a minha comunidade é muito importante. Então, o meu compromisso é eclesial, um compromisso com a comunidade. Dimensão religiosa, compromisso com Deus. Da dimensão eclesial, compromisso com a comunidade. A terceira dimensão, a missionária. Permite a partilha de recursos entre as paróquias e de diocese e entre dioceses, manifestando a comunhão que há entre elas, as chamadas igrejas irmãs. Aqui na nossa diocese temos o FAIP, né? Tão bonito. Todo mês as paróquias colaboram e as paróquias se ajudam entre si. Fundamental isso, né? Nas 3 paróquias que eu passei, o FAIP ajudou. Tá certo? Então, colabora. É uma partilha, é uma ajuda, é dimensão missionária. Dimensão missionária é muito simples. Eu falo assim, para dizer outras coisas também. É todo aquele dinheiro que não fica na sua comunidade, vai para outra. Seja o seminário, seja a cúria, seja outra coisa, seja, entendeu? Outra paróquia. É o dinheiro que não fica para você, mas mantém estrutura. Tem que ajudar a manter o Vaticano, ajudar a manter a CNBB, ajudar a manter a diocese. Vive do quê? Ajudar a manter a paróquia, a estrutura, tá certo? Então o dinheiro ficou na minha comunidade, na minha capelinha lá, na minha igreja matriz, na minha paróquia. O dinheiro vai para fora, tá certo? Muito importante.
Então eu colaboro com as grandes estruturas, eu colaboro com aquilo que não pertence à minha comunidade. E colaboro com comunidades mais pobres. Graças a Deus, estamos nessa situação um pouco terrível, né? Mas esse mês nós depositamos 14 mil reais para a Diocese de Pemba, onde está o Padre Adriano. Mandamos o Padre Adriano para lá, não colabora, como é que faz? Então essa paróquia aqui tem esse compromisso. 10% que entra do DIS, a coleta, vai lá para Pemba, entendeu? Compromisso social. Então depositamos dinheiro, lógico, de vários meses acumulados, para poder enviar. Enviamos dinheiro, tá certo? Tem que ajudar a colaborar. Então uma igreja que tem pouco, na paróquia não está sobrando, nosso caixa está quase zerado, nosso caixa aqui pouco dinheiro, mas mesmo assim somos responsáveis com o irmão que tem menos, tá certo? Então nossa paróquia ajuda lá na África a outra paróquia. Missão, essa dimensão. E a última dimensão caritativa, ajuda aos pobres. É uma dimensão constitutiva da missão da igreja, expressão irrenunciável da sua própria essência. Usar do dinheiro para ajudar os pobres. Sabe que isso é muito importante, gente? Tem muitos padres aqui, talvez muitos estão ouvindo, ou vão ouvir um pouquinho isso. Nós precisamos deixar uma pequena parte do dízimo para os pobres, porque está dizendo aqui que é uma dimensão. E não uma porcentagem, seja o que for. Por exemplo, cheguei lá na paróquia São Paulo Apóstolo, era 1%. O Padre Venildo colocou 1% das capelas todas, vai um caixinha lá para ficar o dinheiro para os pobres. Sabe por quê? Se for esperar sobrar o dinheiro, não sobra nunca. Às vezes a turma fala assim, me desculpa dizer, mas a gente ajuda os pobres. Com roupa e comida. Bom, roupa e comida foi o povo que trouxe. Não saiu um centavo. Não foi do dízimo. Não foi da coleta. Não foi da ajuda. Não foi de responsabilidade, entenderam? Sempre tem esse pé também. Como é que eu prego que uma das dimensões do dízimo é a caridade e não uso nem um centavo para caridade? Tem que pensar nisso. Tá bom? Então, o Vicentino é outra coisa. Que também, lógico, estou ajudando. Eu dou alimento, eu dou a roupa. Ótimo. Mas tem que dar um pouco de dinheiro a alguma coisa. Por isso que sempre as paróquias que eu passei, nessa aqui acabei de chegar, não deu tempo, né, de fazer nada, mas apesar que já tem lá para a África, já está ótimo, mas toda a paróquia, já que eu chego, eu crio o fundo social, um dinheiro reservado para os pobres, e coloco o diácono da paróquia com os coordenadores das pastorais sociais para gerenciar esse dinheiro. Toda paróquia é assim que eu faço. Então eu tenho dinheiro dos pobres, tá bom? Aí essa equipe vai dizer onde vai. Não compete mais a gente, né? Então dinheiro para isso. Nós possamos pensar nessa dimensão. Depois, por último, é o último da minha parte aqui, parágrafo 34 e 5, as finalidades do dízimo. Na verdade, isso aqui é o Código de Direito Canônico, tá bom? Ele está citando o Código de Direito Canônico. Colaborar para a realização do culto divino e da evangelização. Segundo, promover o sustento do clero e de outros ministros, os trabalhos, diáconos, outras coisas que nós temos. Participar da manutenção das obras de caridade, olha lá, e de concretização da missão da igreja, de evangelizar, de catequizar, de fazer, de acontecer, com salas, com isso, com aquilo, com recursos, com a igreja, com iluminação, tudo mais. O direito canônico diz, os fiéis têm a obrigação de socorrer as necessidades da igreja com o dízimo. É uma norma, aqui está norma e regra, tá claro? Se é batizado, sou, então colabora, tá bom? Então eu, como batizado, devo colaborar. Volta a ideia do condomínio. Você mora num condomínio? Mora, então paga o condomínio. Você frequenta a igreja? Frequenta. É batizado? Então colabore. Entendeu? Essa dimensão que é importante é sobre... Eu devo colaborar com aquilo que eu participo. Eu usufruo, então colabore. Eu usufruo da igreja, colabore com a igreja, entenderam? É essa dimensão. Lógico, é um pouco mais canônica, de norma, de lei, mas é muito interessante. Então eu devo ser fiel e devo colaborar. Fazer a minha colaboração. Tá? Então são esses aqui que é o que trabalha esse documento, que é o capítulo 1, tá bom? Na semana que vem será visto o capítulo 2, mas o capítulo 1 são essas colocações aqui. Como disse, o documento está muito bom, viu? Pega, lê, relê, escutou um pouquinho que falei, já ajuda, já abre um pouco o coração, né? Faz entender um pouquinho mais. Agora você pega e lê com calma e a gente pode aplicar.